Olá, saudações, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, podendo levar esses ensinamentos para quem busca, revelando o verdadeiro significado do texto bíblico, dos versículos, dos capítulos. E hoje vamos falar sobre o capítulo 22, vai ser a primeira parte, são duas partes, porque eu sei que vocês não têm paciência de ficar ouvindo um cara de óculos, né, falar durante uma hora. Então também vai ser curtinho, eu dividi em duas partes para ficar menos cansativo, né? Vamos lá, então. É o Êxodo 22. A lei acerca de propriedade. Já dando uma pincelada, o que significa êxodo? Êxodo, na língua portuguesa, significa saída em debandada de grande número de pessoas. Ou seja, fugindo de guerra, fugindo de alguma coisa, seja o que for. No entanto, aqui, como eu faço as revelações, não tem exatamente esse significado. O significado verdadeiro é de quando você começa a acordar, você começa a sair do Egito. O que é o Egito já explicado? Você está seco, você está ignorante, sem entendimento, sem conhecimento. Então, quando você começa a se esclarecer, começa a acordar, expandir a consciência, toda a sua genética e todas as suas vidas passadas começam a sair, evidentemente, do Egito. Todos saem em demandada. Vão começar a receber água. A água da vida, a água do entendimento, a água do esclarecimento. Ok? A água da verdade. Vamos lá. Sem delongas, né? Mas já iniciei o vídeo, né? Vamos ao primeiro versículo. Se alguém furtar boi ou ovelha e degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois pelo um e pelas ovelhas 4 ovelhas. Se você entender literalmente, convenhamos, fica uma lei primitiva. Vamos entender o real significado. Se você furtar, degolar ou vender boi e ovelha, é o mesmo que você vender a alma e o espírito. Você vender, você mesmo. Estar pagando na matéria, que é o 4, as 4 forças da natureza, e sob a observação do Criador, que é a estrela de 5 pontas. Só que estrela de 5 pontas, de ponta para cima, é quando você acorda, e nesse caso é a estrela de ponta para baixo. Você ainda está luciferiano, ok? Vamos lá. Sob a visão do Criador, que representa os 5, ou seja, 4 ovelhas, as 4 forças da natureza, como disse, e o pentagrama de ponta para baixo, ou seja, o 5, é o boi, é o mesmo que espírito, o boi é o mesmo que espírito e a ovelha é o mesmo que alma. Portanto, boi e ovelha, ou espírito e alma, estão pagando por furtar, degolar e vender. Ou seja, se voltaram para a materialidade. Não estão ainda no espírito da luz. Segundo versículo. Se o ladrão for achado a minar e for ferido e morrer, o que feriu não será culpado de sangue. Se entenderem literalmente, fica incoerente, porque vai contra os princípios das próprias religiões, assim como as leis dos países. Apesar de que alguns países ainda mantêm lei e costumes de morte a ladrões,
E nesse caso, os que matam, sim, serão julgados pela lei de causa e efeito, no caso do versículo, e terão dívidas a pagar. Ok? Vamos traduzir. Ladrão é o mental humano que mina a consciência o tempo todo. Portanto, se você acordar e voltar ao espírito de luz, se desfazendo do ego, voltará à consciência divina. Portanto, e evidentemente, não será culpado de sangue, porque não existe sangue. O sangue é apenas uma metáfora, como em toda a Bíblia. Sangue representa o sofrimento enquanto dorme e está encarnado. Lembra a explicação do Mar Vermelho? É o mar do sangue humano. Ok? Para não perder o costume. Terceiro versículo. Se o sol houver saído sobre ele, será culpado de sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o sol estiver saindo sobre ele, significa estar sendo regido pela mente. E claramente vemos o segmento do texto bíblico aos seguidores do Deus Sol do Egito. Ok? Portanto, não representando o verdadeiro Criador. Apenas ilusão fantasiosa criada pela mente tacanha dos humanos. De novo, repete, será culpado de sangue, ou seja, é o mesmo de ficar preso na carne. E claro que não tem com que pagar, pois está ainda sem luz, sem consciência, e será vendido ou voltado à materialidade por seu furto. Furto é a displicência pela qual a maioria vive. Vocês estão roubando a espiritualidade de luz. Quarto versículo. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Notem o absurdo. Se for achado vivo em sua mão. Se for achado vivo em sua mão, ou seja, se o espírito e a alma, mesmo encarnados, ainda estejam com princípios de luz, pagará em dobro, ou seja, uma vez por estar aqui e duas por estar aqui ainda com luz e não se dedicar a ela. Entenderam? Quinto versículo. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou numa vinha e o largar para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha, restituirá. É o mesmo que estar encarnado, comendo da matéria. No devido tempo, voltará à consciência divina, pois é assim que se pagará por seu campo e vinha, que é o espírito de luz, ou seja, pagará por não estar com eles em consciência. Manifesto. Sexto versículo. Se rebentar um fogo e pegar aos espinhos e abrasar a meda de trigo, ou feixe de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo pagará o fogo totalmente, o queimado. Vamos lá, perguntando. Como vai arrebentar um fogo? Isso no entendimento literal. Como surgiu? Traduzindo. Se você se voltar para o Criador, em verdade, se fará o fogo devorador. Assim ele queima espinhos e o trigo, ou seara, ou campo, pagará pela queimada. É claro que pagará, apesar do termo certo seria restituirá,
tudo que foi queimado, ou seja, estará voltado ao espírito de luz, ao plano espiritual, ao Criador, pois queimou as mazelas do ego, né? Os espinhos, né? E no meio os trigos, ok? As impurezas da mente. Esclarecendo, para vocês entenderem. Mente é uma coisa e consciência é outra. Uma não tem nada a ver com a outra. Tá? Muita gente fala que tem, mas não tem. Você entende, se quiser, com a mente. Só que quem desperta é a consciência. E a mente fica para trás. Ok? E a falta de consciência. 7º versículo. Se alguém der prata ou vasos ao seu próximo a guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, ou seja, você deu para esse homem guardar e foi furtado da casa dele. Se o ladrão se achar, pagará em dobro. Ou seja, se encontrarem o ladrão, será pago, ele deverá pagar em dobro. Ou seja, se você encarnou que é a prata, o estado mental de ignorância, voltado à matéria, que é o outro guardar, não o Criador. Homem é o espírito de luz, cujo ladrão, que é você mesmo, estará continuamente preso à matéria. Prestem muito bem atenção. Sempre procuro mostrar a vocês que o texto bíblico é enchimento de linguiça. Aí vão falar, então por que você fala sobre ela? Eu tenho que falar para esclarecer quem busca, para não ficar perdendo o tempo. Quando você entendeu, acabou a Bíblia. Porque ela é escrita em metáfora. E o tempo todo se repetem os mesmos ensinamentos. Sempre fala a mesma coisa. Esse capítulo é de 15 versículos. Vou encerrar essa primeira parte, como dito no início, no 7º. 7º é o número do crístico. Ok? Pois sei que para o neófito, que são vocês, até entender de fato, fica um pouco confuso. Caso continue a buscar o entendimento, deixará de ser dominado por religiões, esoterismos, etc. Porque entenderá que todos falam a mesma coisa. E o interesse maior deles não é a libertação de você, alma, e do espírito, mas apenas e simplesmente financeiro. O interesse nos rebuscados ensinamentos é apenas de mantê-los presos, pois sabem que sozinhos não conseguem se libertar dessas amarras. Ok? Meus queridos, mais uma vez, despeço-me fraternalmente, desejando a todos que se faça luz em vosso caminho, em vossa jornada encarnatória, e que a sua libertação aconteça ainda nesta presente. Assim seja. Até breve.